Então, pessoal, olha a gente aqui de novo hoje com o Dr. Carlos, especialista em esclerose múltipla, que vai estar batendo um bate-papo com a gente sobre a esclerose múltipla e o Covid, né. Já Uhum. começo agradecendo ao senhor pela sua disponibilidade, e o que que o senhor pode acrescentar pra gente, para dar aquele ânimo na galera nesse momento tão tenso, né? É verdade, Ana. Olha, Ana, obrigado pelo convite, obrigado a Apemigos, obrigado a todos os pacientes que estão participando, escutando a gente aí. Bom, Ana, não é questão de se preocupar, mas também não é questão de se largar a mão, né? Então, eu estou falando isso baseado em duas questões, assim, do início da pandemia na China e depois na Itália, principalmente, eu vou comentar aqui dois estudos italianos, e depois na Europa, na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente vem observando o seguinte, que os pacientes com esclerose múltipla que são contaminados pelo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, esse nome é estranho. Primeiro, nem todos desenvolvem a Covid-19. Então, a primeira coisa, Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus ou SARS-CoV-2 e a pessoa pode se contaminar, ou seja, dar positivo no PCR, e isso não quer dizer o final dos tempos, não quer dizer que ela vai desenvolver a doença, né, que é o Covid-19. Então, por exemplo, na Itália pegaram 38 centros italianos e depois um estudo pegou 57 centros, ou seja, praticamente quase todos os centros de esclerose múltipla do país inteiro, e lá tem muito mais pacientes que no Brasil, né? É um país europeu, enfim. E destes 232 pacientes foram contaminados, certo? E desses 232, 57 só desenvolveram a Covid-19. Bom, esses 232 pacientes contaminados, eles, obviamente, eles estavam em tratamento para esclerose múltipla com diversas medicações que a gente chama de DMDs, que são drogas modificadoras da doença, ou medicações, terapias modificadoras da doença, ou DMTs, ou DMDs, enfim. Que são, quem são? São a teriflunomida, os interferons, o acetato de glatiramer, o fingolimod, o fumarato de dimetila, o ocrelizumab, o alentuzumab, a cladribina, enfim. Todos esses pacientes, então, estavam tomando vários desses medicamentos. E estes 57, apenas esses 57, dos 232 que foram que desenvolveram o Covid. Então já tem uma desproporção em relação à população geral aí, que nem menos quase um quarto dos pacientes só que desenvolveram a doença. E destes 57, só desenvolveram as formas leve e moderada, ou seja, nenhum precisou de ser entubado, nenhum desenvolveu aquela forma severa, que falta muito ar, dá muita dispneia, que o paciente tem que ir para o hospital e tomar oxigênio suplementar, certo? Então, esse trabalho saiu em abril. Na verdade, foi um editorial e depois saiu o trabalho definitivo mostrando realmente essas questões. Então, já tranquilizou muito quem tratava, porque a gente estava muito apreensivo em relação a como os pacientes tomando imunossupressores, imunomoduladores, iriam se comportar em relação ao vírus, certo? Então, parece, pelo que a gente conhece do vírus, do coronavírus, que ele causa, além dele causar o que todo vírus causa, que é a fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, ele causa um envolvimento do sistema imunológico, que a gente chama de tempestades de citocinas. Ele
descarrega citocinas e ele faz com que o corpo, as células descarreguem essas citocinas e façam uma interação a ponto de causar doença. Quando, isso é uma teoria, quando essas citocinas estão mais ou menos inibidas por alguma droga imunomoduladora ou imunossupressora, que, entre elas, por exemplo, também o corticoide, entre elas, por exemplo, a cloroquina, que é um imunossupressor, enfim. Então, faz com que diminua um pouco essa interação e isso acaba não fazendo a doença ser muito severa. Bom, com a cloroquina fizeram muitos trabalhos, por tudo que vocês conhecem, porque tinha alguns políticos apoiando a cloroquina, algumas associações médicas, enfim, mas deu no que deu. Sabe-se que hoje a cloroquina não é realmente um fator de proteção, né? Fora outros efeitos colaterais, por exemplo, que a cloroquina pode causar arritmia cardíaca, né? Quem é paciente de reumatologia, que toma essa medicação para doença autoimune, por exemplo, para lúpus, ou para outras doenças autoimunes, as pessoas desenvolvem arritmias, pequenas arritmias, então é um remédio perigoso, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é calma. Se o paciente de esclerose múltipla que está medicado, ele não provavelmente, isso foi um trabalho observacional, ele não vai desenvolver a forma severa. A segunda coisa que eu quero dizer, com tudo que eu já falei até aqui, é não tomem nenhuma medicação que possa aumentar a imunossupressão, por exemplo, a cloroquina. Nem preventivamente e muito menos se tiver a doença. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que a gente está falando, a maioria dos membros da PEMIGOS, eles já estão medicados com medicações imunossupressoras ou imunomoduladoras. Então, não precisa mais um remédio para abalar o sistema imunológico. Isso pode causar problemas gravíssimos, gravíssimos, como, por exemplo, a infecção oportunista de fungos, de bactérias fortes, resistentes, etc. E isso sim levar a um quadro muito mais grave de infecção e não controlável e até a morte. Então, não é para os pacientes ficarem tomando ivermectina a mais quer dizer, mas eu já tomo, mas você toma no período do surto, né? Muito menos corticoide, porque o corticoide não precisa do corticoide, você já toma um imunossupressor. Então, você só toma corticoide e vocês sabem quando vocês surtam e a gente vai fazer o pulso com corticoide ou imunoglobulina, a gente fala, olha, você tem que ficar recolhida, tem que ficar afastado, porque nesta fase cai muito a imunidade, né? Porque o corticoide faz cair a imunidade de apresentação, aquela imunidade que é aquela que reconhece a doença bacteriana e viral de primeira, para apresentar as células a parte as outras células de memória imunológica, aos linfócitos, etc. Então, não é indicado tomar nem uma dessas drogas que a gente usa para a doença, exceto sob orientação médica especializada. Nessa orientação, eu colocaria os infectologistas como a especialidade indicada, certo? E esses infectologistas vão tratar se realmente o paciente estiver desenvolvendo um quadro mais moderado, daí ele vai entrar controladamente, talvez com uma dose reduzida, etc., dos antibióticos e etc. Bom, eu tive, até agora, eu fiz uma contabilidade há uma semana atrás, 7 pacientes, de todos os meus pacientes da minha corte que eu acompanho, que realmente desenvolveram não só aliás, foram contaminados confirmadamente com RT-PCR pelo Covid-19. Desses pacientes, 2 deles não desenvolveram absolutamente nada, ou seja, não tiveram Covid-19, eles tiveram só a contaminação pelo coronavírus.
Os outros 5, sim, tiveram Covid-19 porque tiveram sintomas, mas sintomas muito leves. A única que teve um acometimento pulmonar, essa paciente não estava tomando, eu acompanho aqui, mas ela estava seguindo o protocolo Coimbra. Ela largou a medicação e estava seguindo só com vitamina D. Então, ela desenvolveu um quadro mais acentuado. Olha, isso não é estatística para a gente ficar conversando, mas volta naquela teoria que estão falando nos artigos, onde estão analisando muitos pacientes, de que quando a imunidade do paciente com M, quando ele não está medicado, é muito, vamos dizer, fortalecida, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que eles têm uma imunidade muito fortalecida, por isso que acaba atacando partes do cérebro. Essa imunidade que ela acaba fazendo com que esses pacientes ficam até mais suscetíveis a desenvolver uma COVID mais grave, mais severa, certo? Então, outra lição aqui nesse ponto. Os pacientes que estão medicados, tomando seu remédio corretamente, etc., pode ser que estejam com um fator de proteção contra a forma severa da Covid-19. Os pacientes que não estão medicados, estão tomando só vitamina D, etc., pode ser, não é confirmado, mas pode ser que estejam até mais suscetíveis a desenvolver formas graves e severas da Covid-19, certo? Bom, além disso, eu queria comentar com vocês o seguinte: se o paciente, obviamente, desenvolveu algum sintoma, mesmo que leve, então o que eu faço? É indicativo, isso a gente sabe, então a gente entra com antibiótico. Por quê? O vírus, ele acaba fazendo com que o corpo secrete mais muco, principalmente o sistema respiratório. Então, isso tudo é ambiente para cultura de bactérias. Então, a gente tem que dar o antibiótico para prevenir que, além da infecção pelo vírus, também não desenvolva uma pneumonia por bacteriana, certo? Porque também esses remédios não têm nenhuma confirmação de que eles abatem o Covid-19, nem nada, não. A solução para a Covid-19, a solução para o controle do coronavírus, qual vai ser? A solução vai ser a vacina. E que, se Deus quiser, essa vacina, em dezembro, ou no máximo até abril, ela vai estar disponível para todos os pacientes, inclusive vocês. Por quê? Todas as vacinas, minha esposa está trabalhando no Ministério da Saúde com isso, todas as vacinas, elas estão sendo fabricadas com tecnologias que não usam o vírus vivo. Então, quais as vacinas são proibitivas para os pacientes com esclerose múltipla? Vacinas com vírus vivos, né? Por exemplo, 2 exemplos, febre amarela e sarampo, né? Não são proibidas, porque vírus vivo pode causar uma reação e até dar uma suscetibilidade de dar um surto, por exemplo, certo? Ou até acabar o paciente desenvolver a doença, porque vocês estão tomando imunossupressores. Se vocês tomam vírus vivos, mesmo que ele esteja enfraquecido, ele vai se replicar, pode desenvolver a doença. Portanto, não fiquem tranquilos. A maioria, assim, a maioria absoluta, praticamente todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid-19 não são com vírus vivos. Então, vocês vão poder tomar e de primeira. Por quê? Porque a gente não, apesar de tudo que eu falei, vocês continuam sendo um grupo de risco, entende? Assim como os idosos, que têm comorbidades, etc. E quem tem esclerose múltipla, mais pressão alta, esclerose múltipla, mais diabetes, daí pior ainda. Então, por isso que vocês têm que, assim, eu não sou daqueles que falam, não, porque deu num trabalho que a gente pode ficar mais tranquilo, eu vou sair sambando sem máscara, vou lá na padaria, Não.
vocês têm que continuar as precauções, né? As mesmas precauções que a gente dá para os idosos, etc. E eu mesmo estou tomando. Por exemplo, eu estou atendendo com uma máscara aqui, ó, N95, que é aquela que protege melhor, certo? Se for ali, só ali comprar um pão e voltar rapidinho, pode usar a de pano. Mas se for sair e ficar um tempo mais longo, é indicado colocar esta e colocar a de pano por cima, certo? Agora, se for num hospital, por exemplo, eu tive um surto, o meu médico prescreveu um pulso e meu convênio só cobre no hospital. Ou eu preciso ir lá para pegar um documento. O interessante, o que é? A Face Shield, entendeu? Que é o campo, vocês sabem, aquela viseira, certo? Além da máscara. Então, por quê? Para proteger tanto a mucosa, não só do nariz e da boca, mas do olho também. Principalmente quem não usa óculos, é importante que tenha viseira se for num lugar confirmadamente que você vai encontrar pacientes contaminados. Por exemplo, hospitais, clínicas de imagem, etc. Então, vá com a sua face shield. Se você realmente precisa fazer o exame, se você precisa tomar o remédio, o pulso, enfim, vá com a máscara, vá com a face shield. Essa mascarinha vende assim, são R$ 5, certo? É um pouco mais caro que a máscara, aquela máscara comum, que é essa aqui, que eu coloco esta aqui, essa máscara aqui, ela é R$ 1. Enfim, não é tão caro assim, certo? E quem não tiver condições pode vir aqui na clínica, que a gente tem bastante, a gente pode fornecer isso gratuitamente, não tem problema, tá bom? E também nos hospitais públicos tem, pelo menos no que eu trabalho, tem essas máscaras, dá para a gente fornecer, não tem problema também. Então, só não andem sem máscaras, por favor, continuem se cuidando. Uh, parece pelos estudos que tem um benefício quem usa imunossupressor, não vai, mas não é para sair aí, eu quero pegar Covid, não, eu quero pegar o corona, não é assim, certo? Mais alguma pergunta? Vamos lá. O senhor nem deixou margem para dúvida. Desculpa, eu nem parei de falar, né, Ana? Não, foi perfeita a sua colocação, doutor. E até reitero que, assim, não é porque não é um grupo de risco, de alto risco, porque grupo de risco Isso, mas tem uma diferença entre ser grupo de risco e ser grupo de alto risco, isso, a gente vai sair por aí sambando e achando que tá tudo lindo. isso mesmo. Cuidar, Muito bom. né? Mas a sua colocação foi maravilhosa, ficou bem clara. Eu tirei muitas dúvidas que eu tinha e espero que as pessoas que assistam ao nosso vídeo também tirem. Uhum. E já lhe aviso que as dúvidas que chegarem eu vou passar para o senhor. Pois não, pode passar. Se você, eu acho melhor se você passar, ou a gente faz uma outra live e eu vou respondendo, ou você manda pelo WhatsApp e eu vou respondendo para você, certo? Porque Perfeito. eu tô trabalhando muito, estou atendendo muitos pacientes, 20% da minha carga horária no estado, a gente foi obrigado e eu aceitei, porque eu acho que todo médico devia fazer isso. Eu estou tratando diretamente pacientes com Covid, mesmo pacientes não neurológicos, tá? Porque, assim, a nossa população de Brasília está precisando muito. Agora é um momento que a gente está com os hospitais lotados, certo? Domingo mesmo, Dia dos Pais, eu fiquei no hospital das 7 horas da manhã até as 14 horas, cuidando de pacientes Covid. Assim, a maioria velhinhos, dá muita pena, entendeu? Que não tem condições, enfim, mas a gente tem que dar uma assistência, né? Mesmo que seja o paciente não, a gente vê que a gente não tenha uma medicação que vá curar o paciente, mas dá aquela assistência, dá aquele suporte, né? Sim. Mas você está se arriscando. Não, eu me protejo, eu ponho todo aquele capote, troquei 3 vezes no domingo nesse período, toda aquela roupa, etc., e tento me proteger
da melhor forma possível, mas é minha missão e eu assumi que eu, pelo menos uma parte da minha carga, eu vou tratar. E tenho orgulho de ter 8 testes negativos. Sexta-feira mesmo eu testei de novo, eu testo praticamente quase toda semana no hospital, e aqui os pacientes que vêm, eu tenho certeza, os meus funcionários também testam, estão todos limpos. Claro que a gente tem funcionários que pegaram e esses são afastados, e assim como mesmo meu colega de equipe, um outro médico, o Dr. Lucas, pegou, foi afastado, enfim, daqui, do HRT também, que ele trabalha lá. Então, mas a gente tem que seguir em frente, né? Enfrentar, de certa forma, esse vírus e não fingir que ele não existe, fingir que ele não está matando o pai, o tio, o avô de outras pessoas. Não pode ser assim. As coisas não estão assim. Eu acho que a população de Brasília tem que ter consciência que a gente está num momento muito, mas muito delicado da nossa cidade, do nosso povo, e sempre tentar ensinar outras pessoas, passar esses ensinamentos que eu passei alguma coisinha para vocês e que vocês também são mestres da internet e tentar sempre diferenciar o que é fake news, né? Eu acho que principalmente os membros mais ativos da PEMIGOS, eles têm que estar incansável em destruir fake news, numa posição de que, não, vamos confirmar com os médicos, vamos confirmar com o doutor Carlos, com o doutor Hernani, com o doutor Ronaldo, com a doutora Fernanda, enfim, vamos confirmar se isso realmente é verdade, para depois formar uma opinião, se tiver dúvida, ou confirmar mesmo com a ABEM, certo? Que é uma entidade lá que coordena todas as outras associações. Eu acho que vocês têm essa missão de limpar o grupo das fake news e etc, entendeu? É uma parte difícil, porque a maioria dos pacientes acaba querendo acreditar em alguma coisa e acaba Sim, acreditando no que não é para ser acreditado, né. sim, A gente tem justamente. trabalhado muito em relação a isso. A Pemigos hoje faz parte da FebraRaras, a Federação Brasileira de Doenças Que Raras, legal, que bom. somos filiados. A gente faz parte da rede ABEM. Isso. Fui no início do ano para São Paulo, para fazer É. parte de um treinamento lá que a ABEM fez com a gente, então assim, a gente Fantástico, Ana. está Fantástico. empenhada em aprender para poder É. passar aquilo que a gente E está aprendendo. levar também, não sei se você deve ter reuniões regulares com esse pessoal, levar essa preocupação que eu tenho mesmo. Eu não participo muito do grupo, você sabe, mas às vezes eu visualizo e eu vejo algumas coisas beirando a fake news, entendeu? Mas não é só no grupo de pacientes, não, tá? No grupo de médicos tem muita coisa que a gente tem que, por exemplo, vocês brigam daí, eu brigo no grupo de médicos, porque tem muita coisa que parece que é verdade, mas não é. Então, se você leva essa preocupação, que vai ser uma preocupação muito importante de você levar, porque é responsabilidade também das associações, das federações, de cuidar disso, entendeu? Porque tem muita gente que vai falar, era fake news, que vai falar assim só quando atinge a família da pessoa, né? O amigo, etc. Então, não é bem assim, tá? Por exemplo, o Taguatinga está muito, muito perigoso. Cuidado para sair na rua, cuidado com o comércio, cuidado com o transporte público, porque o nosso hospital lá está praticamente, não tem condições mais de fazer mais nada senão atender Covid, entendeu? Tinham 32 pacientes no pronto-socorro no domingo, só com Covid, e a gente não está tendo tempo nem de cuidar dos outros, porque a Covid é uma doença que mata muito rápido, então, enfim, é uma doença com mais emergência, né? Vamos dizer assim. Então, está uma situação muito difícil para os médicos, entendeu? E para os hospitais também, enfim. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente conversando, se comunicando, a gente vai vencer isso. Sim, vamos sim. E mais uma vez, muito obrigada, doutor, pelo seu De apoio nada.
E deixo aberto a quem está assistindo o nosso vídeo, que a maioria já tem o meu número pessoal, podem mandar as dúvidas, que eu repasso Ótimo. para o senhor e para os outros médicos, para que a gente juntos vá batalhando aí contra essas fake news Isso e mesmo. trazendo segurança, né, Isso. conforto emocional para quem está Isso mesmo, Ana. em extensão. Fantástico. Adorei. Muito Muito obrigada bom. Tá e até a bom? próxima. Isso. Tudo de bom. Tchau. Tchau.